E o anúncio das tarifas retaliatórias feitas ontem por Donald Trump, que gerou toda uma expectativa, aumentou também o temor de uma guerra comercial no mundo inteiro. As bolsas estrangeiras abriram em baixa e a China e a União Europeia prometeram medidas para responder à taxação dos Estados Unidos. Direto da Flórida, o correspondente Eliseu Caetano traz todas as atualizações ao vivo para a gente. Eliseu, muito bom dia para você. Como que o mundo, então, tem reagido, às tarifas que a gente aguardava, esse anúncio de Donald Trump e, de fato, ontem ele anunciou. Exatamente, Soraya. Foi um anúncio aguardado aí por pelo menos 2 meses, Nós estávamos praticamente todos os dias aqui na programação da Jovem Pan trazendo novidades sobre o assunto que finalmente, depois de um bom tempo, foi sacramentado pelo presidente Donald Trump. Muito bom dia para você, pro Nonato, e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Nesse momento aqui na costa leste americana, 7 horas da manhã com 38 minutos, e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 23 graus Celsius na manhã desta quinta-feira. E a gente está acompanhando de perto a repercussão deste caso, do tarifaço, como está sendo chamado aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a imprensa trata como guerra comercial, que foi o aumento significativo das tarifas de importação adotadas pela administração de Donald Trump. Essas medidas incluem uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis importados, com início hoje, 3 de abril de 2025, e uma tarifa de 25% sobre peças automotivas programada para entrar em vigor daqui a exato um mês, portanto, no dia 3 de maio de 2025. Agora vamos ao impacto por país, porque é importante a gente entender como isso vai funcionar na prática, que era uma dúvida até ontem. Além das tarifas específicas para automóveis e peças, o governo Trump também implementou uma tarifa base de 10% sobre quase todas as importações, com tarifas adicionais para países considerados maus atores comerciais. Essa é a nomenclatura utilizada pela Casa Branca. Por exemplo, para a China, houve uma tarifa adicional de 34%. A China vai pagar, a partir de hoje, 54% a mais do que pagava até ontem, por exemplo. Vietnã, tarifa adicional de 46%. União Europeia, tarifa adicional de 20%. Reino Unido e Austrália, tarifa adicional de 10%. Com relação ao Brasil, as exportações brasileiras para os Estados Unidos estarão sujeitas à tarifa base de 10% sobre as importações. Agora, com relação à reação internacional, a União Europeia e o Canadá já manifestaram forte oposição às novas tarifas, ameaçando retaliar com medidas equivalentes. Líderes de países afetados, como, por exemplo, Alemanha, França e Canadá, defenderam respostas firmes, incluindo aí o aumento de tarifas sobre os produtos americanos. No Brasil, o Congresso aprovou por unanimidade um projeto que dá ao Executivo ferramentas para responder às barreiras comerciais de Trump. A lei da reciprocidade econômica foi aprovada pela Câmara dos Deputados após passar pelo Senado. Já na China, o Ministério do Comércio pediu a Washington que cancele imediatamente as novas medidas e afirma que elas colocam em perigo o desenvolvimento econômico mundial. Trump, inclusive, ontem, durante essa coletiva nos Jardins da Casa Branca em Washington, citou a China como exemplo. Ele disse que um estaleiro lá da China produz mais navios do que todos os estaleiros daqui dos Estados Unidos. Agora tem uma novidade nessa questão das tarifas para o consumidor final, que obviamente também vai ser impactado. É a questão daquelas compras feitas online, como empresas de Shein ou Shein, como falam, não é verdade? Essas não vão sofrer com essas tarifas adicionais porque não serão tarifadas, ou seja, pelo menos o consumidor que compra ali online não vai receber aí esse aumento, e que aumento, Soraya e Nonato, no bolso. Eu volto com vocês no estúdio. Sem dúvida. A gente vai entender mais como funciona daqui a pouquinho numa entrevista. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações.